E o Corinthians tenta, nas últimas horas da janela de inscrições do futebol brasileiro, fechar duas contratações. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os nomes e bastidores dessas transferências. Bora falar também sobre o Palmeiras, a venda de Estevão. Do Palmeiras para o Chelsea tem se mostrado cada dia pior, vou te contar o porquê. Para completar, John Arias, na mira de um clube turco, e essa proposta parece ser suficientemente boa. Falo também sobre o Santos, que venceu o leilão e fechou a contratação por Luan Pérez. Tem novidades importantes no Cruzeiro, sobre as janelas de transferência espalhadas pelo mundo, mais um recorde estabelecido pelo Botafogo com contratações de atletas, Alex Telles livre no mercado, São Paulo, últimas, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, o site mais confiável do mercado. Posso atestar para vocês na tela jogos dessa segunda-feira. Vou fazer uma aposta dupla na Série B, vitória do Sport contra o Ituano, vitória do Operário contra o Brusque. Cotação desses dois jogos juntos de R$ 2,62. Estou colocando R$100 para voltarem 262. Mata-mata não. Fase de grupos, segunda fase da Série C com Londrina e Atlético. Vou no empate. Acho que o Atlético tem condição de tirar bom resultado mesmo na condição de visitante. Para você participar na Betano e palpitar sobre o que bem entender, link está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, utilizando o código Nicola, você ainda tem até R$500 de bônus. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo. Na tarde dessa segunda-feira, o Belgrano da Argentina anunciou através das suas redes sociais o empréstimo de Santiago Longo, volante argentino que ficará no tricolor por uma temporada ao custo de R$1,5 milhão. Também existem algumas metas que, se batidas, obrigarão o tricolor a comprá-lo em definitivo. O último reforço do São Paulo na janela de transferências, cheguei a contar para vocês pela manhã que o tricolor também buscava uma outra alternativa, tratava-se de um atacante, não consegui descobrir o nome, mas já dá para descartá-lo. São Paulo não conseguiu avançar nas últimas horas. Desta maneira, chegaram nessa janela de transferências o lateral esquerdo Jamal Lewis, que estava no Newcastle, o zagueiro Juan, que pertence ao Sassuolo e chega por empréstimo, o Marcos Antônio, comprado junto a Lazio, além obviamente do Santiago Longo. Bora falar agora sobre o Vasco, que anunciou na tarde dessa segunda-feira a aquisição de Maxime Domingues, volante suíço que pertencia ao Gil Vicente, jogador bem avaliado no futebol português. Negociações bastante avançadas também com Ian Glavinovic. Esse é um zagueiro argentino que pertence ao News Old Boys, entre o Atleta e o Vasco tudo fechado. O Vasco só aguarda a confirmação do acordo com o News Old Boys. A pessoa com quem conversei antes de gravar esse vídeo disse que existe otimismo para que essa negociação seja concretizada ainda nessa segunda-feira, no último dia da janela de inscrições. Para fechar o giro de notícias, Brian Aguirre é o último reforço do Internacional. Lateral direito argentino que pertencia ao Lanús, negócio de R$8 milhões por 50% dos direitos econômicos. Bora falar agora sobre o futuro de Alex Telles, notícia super importante. O lateral esquerdo, ex-Manchester United, Porto, Sevilha, entre outros clubes, já foi atleta da seleção brasileira, está desempregado. Nessa segunda-feira, o Alex Telles e o Al Nassr rescindiram o contrato em comum acordo. Ele tinha mais um ano de vínculo por lá, salário acima dos R$2 milhões por mês. É de se imaginar que o Al Nassr tenha oferecido uma boa compensação financeira para que essa rescisão tenha sido anunciada. Atleta comprado no ano passado por R$38 milhões. O Al Nassr tomou a decisão de rescindir esse contrato por conta do limite de estrangeiros. Houve até um acréscimo para essa temporada. No futebol saudita, cada clube pode ter até 8 gringos. Só que com a chegada do Bento, goleiro contratado junto ao Atlético Paranaense, o Al Nassr foi para 9 estrangeiros. E sobrou para o Alex Telles, que teve seu contrato rescindido, passagem pelo futebol saudita com 44 partidas, 3 gols e 6 assistências. Alex Telles, que já foi especulado no Corinthians, no Grêmio, entre outros. O fato dele estar desempregado antes do fim da janela de transferências no Brasil vai permitir que ele seja contratado por clubes brasileiros nos próximos dias. Mas estou para dizer para vocês que a tendência é que ele se acerte com a Turquia, um clube grande por lá, oferecendo um caminhão de dinheiro. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado?
Bora falar agora sobre mais um recorde batido pelo Botafogo. O time de John Textor já havia estabelecido as duas principais contratações da história do futebol brasileiro, as mais caras, de Thiago Almada e Luiz Henrique. E agora o Botafogo anunciou o defensor mais caro da última década. Trata-se do Vitinho, lateral direito, que joga também pela esquerda, 25 anos de idade, pertencia ao Burnley. 8 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Essa negociação ultrapassa a de Matias Vinha no Flamengo e de Félix Sanches no Corinthians, a mais cara entre os defensores, zagueiros e laterais na última década. Só para completar sobre o Botafogo, o clube de Textor ainda fechou a compra de Lucas Camilo, meia de 18 anos de idade, grande joia da base do Grêmio, com destaque no Mundial e também no Sul-Americano da categoria Sub-17, vestindo a camisa da seleção brasileira. Preciso ainda atualizar a respeito de Damian Soares, o lateral direito uruguaio que não joga mais no Botafogo. Ele pediu para ir embora, o Botafogo ficou incomodado. Havia tratativas praticamente fechadas com o Peñarol, mas o que pega para que ele seja liberado diz respeito a pagamentos dos meses de julho e agosto. O Botafogo quer que ele abra mão desse dinheiro e o atleta não tem gostado dessa ideia. Preciso falar agora sobre as janelas de transferências, quando é que elas acabam. Começando do futebol brasileiro, os clubes têm até as 23h59 dessa segunda-feira para registrar seus últimos reforços. Esses reforços precisam estar documentados, contrato assinado, além da regulamentação da FIFA. Nem precisa aparecer no boletim informativo diário, mas nesse sistema internacional o nome do atleta já precisa constar. Caso contrário, vai ficar para a próxima janela do ano que vem. Mas a janela do Brasil não é a única a se encerrar nessa segunda-feira. Na Arábia Saudita o prazo já se encerrou, acabava nessa segunda por conta do fuso horário, já dá para dizer que ninguém na Arábia Saudita contrata mais. Também nessa segunda-feira encerram-se as janelas na Holanda e no Uruguai. A Croácia fecha na próxima quinta-feira, Bélgica e Ucrânia na sexta-feira. O Catar, que costuma tirar atletas do Brasil, tem janela aberta até segunda-feira da semana que vem. Já o México fica até o dia 10 e a Turquia até o dia 13. A janela mais longa entre aqueles países que costumam comprar jogadores brasileiros é a dos Emirados Árabes Unidos até 1º de outubro. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Quanto é que a Raposa fatura com a transferência de Vitinho, novo reforço do Botafogo? O Cruzeiro fica com 2% do valor total da operação. Dessa maneira dá para dizer que o Cruzeiro embolsará R$994 mil, quase R$1 milhão, dentre os 49 milhões e 700 mil que serão pagos pelo Botafogo ao Burnley da Itália, da Inglaterra. Ainda há uma possibilidade de mais 2 milhões de euros em bônus, que equivale a 12 milhões e 400 mil. Se você não conhece a história do Vitinho no Cruzeiro, atleta que chegou para as categorias de base e foi vendido em 2019 para o Cercle Bruges, time da Bélgica. Só havia feito um jogo no profissional do Cruzeiro. Na Bélgica foi bem e acabou se transferindo para o Burnley, onde virou titular absoluto e uma das melhores opções das laterais, joga na direita e na esquerda, lá do futebol inglês. Cruzeiro havia vendido o jogador por 10 milhões de reais, com mais 1 milhão chega-se a 11 milhões de reais. Só para completar em relação ao Cruzeiro, lembrar que se ele fatura com o mecanismo de solidariedade nessa negociação, não dá para dizer o mesmo em relação a Vitor Roque e Fabrício Bruno. Vitor Roque foi para o Betis por empréstimo, não há mecanismo de solidariedade no empréstimo. Já o Fabrício Bruno bateu na trave no West Ham e também na negociação mais recente com o Lens da França. Diante desses dois fracassos, não há mecanismo de solidariedade para o Cruzeiro. Preciso falar agora sobre o Santos, que venceu o leilão pelo zagueiro Luan Pérez. Pelo menos 5 clubes brasileiros tentaram a contratação do defensor nos últimos dias. Cheguei a contar para vocês no fim de semana que a pedida do empresário do Luan Pérez era salgada, R$1 milhão e 100 mil por mês, num contrato de 3 temporadas. O Santos não divulgou qual valor vai pagar o atleta. Certamente será menor que esse, e com uma novidade, 4 anos de vínculo. Luan tem uma relação com o Peixe por conta da sua passagem, isso certamente ajudou. Atleta que rescindiu seu contrato com o Fenerbahçe nas últimas horas e chega sem custos ao Santos. 30 anos de idade, ele se junta a Jair, Gil, Alex e João Basso para formar o sistema defensivo do Santos daqui até o fim da Série B. O Vasco foi aquele que mais avançou nas tratativas. Dá para contar que Bahia, Internacional e Corinthians também abriram conversas com o empresário, mas acabaram esbarrando nessa pedida financeira. Só para completar em relação ao Luan Pérez, atleta que em outubro do ano passado precisou passar por uma cirurgia no joelho. Desde então, ele atuou em apenas 4 partidas, a última delas no dia 17 de agosto. Bora de informação exclusiva.
John Arias, meio atacante colombiano do Fluminense, um dos principais jogadores do Brasil nas últimas temporadas, é alvo do Galatasaray. E uma pessoa muito informada sobre esse tipo de negociação me assegurou que até essa terça-feira será apresentada uma proposta oficial ao Fluminense. Proposta essa de 13 milhões de euros ou 80 milhões de reais, além de bônus, que ainda estavam sendo definidos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente importante do Flu, ele assegurou que não há proposta nova do Galatasaray, exceto por uma que foi apresentada alguns dias atrás de 10 milhões de euros e já foi recusada. O grande problema para negociar o Arias, além de perder um cara do talento dele, é a questão do percentual. O Fluminense é dono de apenas 50% dos direitos econômicos, o restante é do Santa Fé, de quem o Fluminense o comprou por apenas 600 mil euros. Se essa proposta de 13 milhões de euros de fato for apresentada, o Fluminense vai tentar ficar com um percentual do Santa Fé para que o negócio seja vantajoso, senão a tendência é que o jogador que está servindo a seleção colombiana durante esse período de data FIFA permaneça no clube. Só para lembrar, janela na Turquia se encerra apenas no dia 13 de setembro, ainda há tempo para essa negociação. John Arias, que nessa temporada já soma 36 partidas, 9 gols e 7 assistências. Quero te explicar agora por que a venda de Estevão do Palmeiras para o Chelsea tem se mostrado cada vez pior. No fim do mês de junho, Verdão e Chelsea chegaram a um acordo para a transferência do atleta por 40 milhões de euros fixos, que equivalem a 248 milhões de reais, além de mais 21 milhões e meio de euros em bônus. A gente está falando de mais 133 milhões de reais. Um caminhão de dinheiro, certo? Verdade. Só que desde que o martelo foi batido, o Estevão não para de arrebentar. 8 gols no Campeonato Brasileiro, ele é o vice-artilheiro, só atrás do Pedro, que é centroavante e joga no Flamengo. Tem mais. O Estevão é também o garçom, principal assistente do Campeonato Nacional, com 7 passes para gol. Ele ainda foi convocado para a seleção brasileira principal. O que eu quero dizer com isso? Se não tivesse vendido, o Palmeiras certamente conseguiria hoje muito mais do que os 40 milhões de euros fixos e os 21 milhões e meio de euros em bônus. Não tenho a menor dúvida disso. O mercado também sabe. Quem agradece ao Chelsea, que comprou o atleta antes dele estourar e certamente já tem um jogador mais valorizado. Atleta de apenas 17 anos de idade que completa 18 em abril do ano que vem e que tem se aproximado de números que o Neymar tinha quando jogava no Santos antes de se transferir para o Barcelona. Só para completar, vale a lembrança de que o Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos, ou seja, daqueles números que eu citei, 30% ficam para o jogador e sua família. Sobre os bônus, como é que são pagos esses 133, deixa eu só confirmar, 133 milhões de reais de bônus. Eles estão atrelados a número de partidas, 70 jogos com a camisa do Palmeiras e do Chelsea, conforme esses jogos foram alcançando algumas etapas, a grana repassada para o Verdão. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que ainda busca 2 reforços até as 23h59 dessa segunda-feira, quando se encerra o prazo de inscrições de atletas no Brasil. O primeiro deles, Carlos Gonçalves, centroavante paraguaio, 31 anos de idade, pertence ao Tijuana. O nome foi oferecido ao Corinthians, que gostou, e agora depende do ok do Tijuana para um empréstimo de uma temporada. Há necessidade da assinatura do contrato, do registro no sistema da FIFA, para que esse anúncio possa acontecer dentro do prazo legal. Segundo, só para contar que o Carlos Gonçalves já jogou por Necaxa, Pumas, Tigres, Toluca e também está desde o ano passado no Tijuana. Centroavante de 15 partidas com a camisa da seleção paraguaia, a última delas na eliminatória da temporada passada. Já o segundo reforço pretendido pelo Corinthians, esse mais complicado, Fabrício Angileri. Argentino, lateral esquerdo, 30 anos de idade, jogou muito tempo no River Plate até se transferir em 2022 para o Getafe. Não tem tanto moral assim no clube espanhol, mas tem vínculo por lá por mais 2 temporadas. Há uma enorme dificuldade em transformar esse acordo até 23h59, trabalhando, lidando com um clube que está com um fuso horário avançado. Então não há tanto otimismo em relação a esse negócio. Quem sabe durante a live que a gente vai fazer daqui a pouquinho, não trazemos mais novidades sobre as 2 contratações. E você, curtiu o nosso vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, tem live. Tchau!